E aí vamos entender um pouco mais sobre os aspectos de cada categoria. Então, primeiro, o Core Values. O que Core Values são? O Core Values basicamente são princípios e valores, competências que o torneio prega e busca desenvolver nos alunos, busca incentivar os alunos. E são competências que vão te ajudar tanto dentro da competição quanto fora dela, por exemplo, na sua vida profissional. Então, alguns valores e princípios que a competição prega. É trabalho em equipe, cooperação, respeito, competitividade amigável, porque é um torneio, é uma competição, mas isso não quer dizer que tem que ser de um jeito agressivo, um jeito realmente agressivo. Pode ser uma competição amigável, pode ser que você pode torcer para outra equipe, pode ficar feliz pela conquista da outra equipe e mesmo assim competir e dar o seu máximo para que você consiga um bom resultado na competição. Então, os valores pregam alguns desses princípios. Vou falar mais detalhes sobre esses princípios quando te mostrar todos os valores. Então, aqui tem a rúbrica do Core Values. O que é isso? Que documento é esse? Esses são os documentos que os juízes utilizam para avaliar você. Então, na competição, você tem lá 30 minutos para falar do robô, projeto de uma ação e o Core Values. E aí o juiz vai marcar ali né, nesse documento, nessa rúbrica que a gente chama, como é que está a sua equipe, como é que a sua equipe se desenvolveu em cada aspecto. Então tem descoberta, inovação, impacto, inclusão, trabalho em equipe e diversão. Então esses são os valores da competição e é isso que a rúbrica do Core Values prega. E é o que significa cada coisa. Talvez você esteja pensando, caramba, Brisa, o que é isso? O que é descoberta, o que é inovação, o que é impacto, o que é inclusão, trabalho em equipe e diversão. Vamos lá. A descoberta é a equipe explorou novas habilidades e ideias. O que seria isso? Eu vou te dar um exemplo prático. Teve uma temporada que eu participei, que era a temporada Animal Lives. Essa é uma temporada que a gente tinha que desenvolver um projeto, um trabalho sobre a aliança entre o humano e o animal. Então era de uma certa forma para ajudar os animais, para gerar um convívio melhor entre o ser humano e o animal. E aí o projeto que eu fiz com a minha equipe na época foi uma lixeira que ela tinha uma trava. E a gente colocou essa lixeira trava e uma trava no parque, na Floresta da Tijuca. Por quê? Porque a gente viu, indo lá e pesquisando, conversando com os funcionários lá, os profissionais, com quem frequentava o local, a gente percebeu o que acontecia. Os animais lá, eles acabavam entrando nas lixeiras e comendo o lixo que estava lá. Então eram alimentos com muitos açúcares e acabava fazendo mal para esses animais. Eles acabavam ficando doentes e aí prejudicava todo o ecossistema ali da floresta. E aí o que a gente fez? A gente viu que a Floresta da Tijuca tentou várias opções, várias alternativas, colocou, por exemplo, uma pedra enorme em cima da lixeira, mas mesmo assim o animal, que era o coati, ele conseguia empurrar e derrubar aquela pedra. E aí comia o lixo. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu uma lixeira para que ela trave sozinha e ela caia sozinha. E aí o coati não consiga abrir e ingerir esses alimentos que não são adequados para ele, para de uma forma preservar ele. E aí o que eu aprendi com essa temporada, o que eu aprendi com essa competição, é que, cara, toda vez agora que eu faço alguma trilha, ou vou para algum local, se eu vejo algum lixo no chão, eu penso nessa temporada, eu penso nos animais. Então, quando eu vejo isso, eu sempre pego o lixo e coloco no meu bolso, se eu não tiver um saquinho, e tento me virar para, de uma certa forma, preservar a floresta. Então, de uma certa forma, aquela competição, ela me ensinou esses aspectos, essas novas habilidades sobre a competição, sobre valores. Então, agora, quando eu penso na Floresta da Tijuca, quando eu penso na questão do lixo, eu lembro desses detalhes do animal. Eu lembro desses detalhes dele ingerir alimentos que não são adequados. Então, essa foi uma descoberta na competição que até então eu não sabia. Eu fazia trilhas e nunca pensava nesse aspecto. Mas o torneio, o torneio e o tema me fez refletir sobre isso, ok? Inovação. A equipe usou criatividade e persistência para resolver problemas. O que isso quer dizer? A gente, quando está competindo, a gente está ali se dedicando, passando semanas, talvez até meses se preparando, e muito provavelmente vai acontecer certas dificuldades.
por exemplo, talvez de passagem para ir até o torneio, às vezes algum documento que você ia apresentar para o juiz, apresentar na competição, você não conseguiu levar porque talvez o avião não permitiu, talvez a viagem de ônibus não permitiu, alguma coisa aconteceu. Às vezes a sua escola teve um alagamento e aí você perdeu um monte de trabalho, teve que recuperar tudo em poucos minutos, em poucas horas. Então, essa parte de inovação, ela fala bastante da criatividade e persistência da equipe durante a competição para resolver esses problemas. Então, se você teve alguma dificuldade na competição, você pode contar isso. Por exemplo, um problema que já aconteceu comigo várias vezes. A gente chegava, por exemplo, no colégio, na sala do laboratório, o tapete chegava muito tarde. Às vezes chegava em janeiro, fevereiro, e o torneio era em março. O regional era em março. E aí a gente ficava mó tempão sem poder treinar o robô na mesa. Então isso era uma certa dificuldade que a gente tinha que resolver, era um certo problema. Então o que a gente fez? A gente pode utilizar plataformas virtuais para tentar simular o robô e a gente conseguir treinar o robô mesmo que a gente não tenha o tapete. Ou então a gente colocava fita adesiva, fita isolante na pista para simular o tapete e a gente conseguir fazer as missões. A gente montava, por exemplo, as missões com as nossas próprias peças do laboratório. Então a gente utilizava criatividade e persistência para resolver esses problemas. Então a inovação, ela fala disso. Como é que você conseguiu superar uma certa dificuldade que você teve durante a temporada, beleza? O impacto, a equipe aplicou o que aprendeu para melhorar o seu mundo. O que isso quer dizer? A FLL é um torneio que também visa muito você conseguir impactar as outras pessoas positivamente, impactar o mundo. E o que isso quer dizer? Vou falar, por exemplo, de uma temporada que participei. Essa não foi só uma, foram algumas. Que o que acontecia? A gente fazia ações sociais, muitas equipes fazem ações sociais para, de uma certa forma, aplicar o que você aprendeu na competição para fora dela. Uma das ações sociais que eu e minha equipe fizemos foi ensinar meninas de uma instituição chamada Degase. O que é o Degase? É uma instituição aqui no Rio de Janeiro para menores infratoras. Então, alguma menina cometeu algum delito é menor de idade, ela vai para o Degase para ter uma reabilitação. E aí, o que a gente fazia? A gente ia lá no Degase, nesse caso o Degase que a gente ia era só de meninas, ele não era misturado, e a gente ensinava sobre robótica e ajudava elas a se prepararem para as competições também, sobre FLL, TBR e várias outras competições. Então a gente ajudava elas. E aí existia uma grande dificuldade, porque elas não podiam utilizar celular, às vezes não podiam utilizar caneta, lápis, e elas ficavam normalmente muito isoladas do resto do mundo. Ficavam sem acesso à internet, sem muitas coisas. E aí a gente ensinava para elas, ajudava elas na competição, ajudava elas a se prepararem para a competição. E então a gente estava utilizando o que aprendeu durante o torneio, o que aprendeu durante os anos na robótica, para melhorar o mundo. E o que acontecia? O que era mais legal nessa questão dessa ação social era realmente o impacto que a gente gerava nas meninas. Por quê? Porque elas estavam numa situação muito diferente da minha realidade, por exemplo. Então era muito interessante eu conseguir ver outros pontos de vista. Eu não ficar numa bolha da minha escola e achar que aquilo era o mundo. Então quando eu fazia essas ações sociais, eu via realmente como era o mundo. Isso abria os meus horizontes. E também abria os horizontes para elas, porque de uma certa forma, elas ali na robótica geravam uma questão de esperança para elas. Depois que elas saíssem de lá, elas conseguiriam uma vida melhor, conseguirem realmente se reabilitar e se desenvolver. Então a robótica serviu como uma esperança para elas. E o impacto fala disso. E aí isso é um exemplo que você pode citar. Alguma ação social, algum impacto que você gerou fora da FLL. E que ajudou as outras pessoas, ajudou outras equipes e por assim vai. Inclusão fala, a equipe demonstrou respeito e acolheu suas diferenças. Isso é questão realmente da inclusão. Por exemplo, se a sua equipe tem pessoas de idades diferentes, maturidades diferentes, como é que vocês integram isso? Como é que vocês se respeitam? Como é que vocês conseguem realmente acolher essas diferenças de idade, de maturidade, de pontos de vista? Então, a inclusão avalia isso. Um exemplo, por exemplo, que eu tinha na minha equipe. Quando a gente
estava discutindo sobre algum assunto, a gente fazia uma roda de conversa e tentava discutir esse problema, e encontrar um meio termo que todo mundo aceitasse. Então era uma maneira da gente conseguir resolver as nossas diferenças. Além disso, a gente fazia, por exemplo, a gente ficava jogando jogos, a gente gostava muito de jogar jogos, a gente jogou Uno, Dixit, jogava também Black Stories. Então tudo isso de uma certa forma para que a gente se integre e entenda um pouco mais o lado do outro e consiga ter uma maior inclusão, uma maior integração, ok? Trabalho em equipe a equipe mostrou claramente que trabalhou em equipe ao longo de sua jornada. Então o que isso quer dizer? Por exemplo, se você demonstrar que vocês setorizaram muito bem o que cada um ia fazer, se vocês conseguiram fazer as tarefas em conjunto, em grupo, se vocês conseguiram desenvolver um bom trabalho, uma boa organização durante a temporada para você desenvolver o robô, o projeto de inovação, para demonstrar o Corvellius. Então, se vocês mostraram isso durante a temporada, mostraram isso para os juízes, que vocês tiveram uma boa organização entre vocês, que tiveram um bom trabalho em equipe, para que vocês consigam entregar tudo que vocês se propuseram entregar, o robô, o projeto de inovação, os valores. Se vocês mostrarem isso para o juiz, ele vai te dar um bom resultado no trabalho em equipe. E a diversão, a equipe claramente se divertiu e celebrou suas conquistas. Porque o que acontece? O torneio tem uma certa responsabilidade? Tem. Mas o objetivo é que você se divirta ali. É que você esteja ali num espaço que você aproveite. Que você, de uma certa forma, esteja no laboratório, quem sabe horas trabalhando ali todo dia, mas que você esteja com um sorriso no rosto, que você esteja lá na competição com um sorriso no rosto, alegre, empolgado. Então isso que importa. Por exemplo, eu tinha aula de 7 da manhã até meio-dia e 40. Depois de meio-dia e 40 eu ia diretamente para a robótica. E aí você podia pensar, cara, beleza, a gente tava indo depois de meio-dia e 40 cansadíssimo para a robótica, exausto. Cara, era totalmente o contrário. O final da aula era o momento mais feliz que eu tinha, porque era quando eu ia para a sala de robótica, quando eu ia aprender sobre o robô, quando eu ia ajudar lá com a equipe, quando eu ia desenvolver o projeto de automação. E tudo era uma preparação para 2, 3 dias de torneio. Então eu ficava lá às vezes de 1 hora até 7 da noite, de segunda a sexta, trabalhando com um sorriso no rosto, porque eu gostava daquilo. Então isso me divertia. E aí a diversão, ela avalia isso. Então uma coisa que também é uma dica para você durante a liberação, o nervosismo é normal. O nervosismo é normal. Eu fico nervoso sempre nas competições. Quando eu comecei, ficava abaladíssimo, total. Ficava assim, nervosaço. Na primeira competição, eu fiquei realmente muito tenso, ainda mais porque eu estava lançando a mesa. Eu estava lá no desafio do robô. Então eu estava com um medo, um nervosismo duplicado de errar alguma coisa na mesa, de errar alguma coisa na sala. Então isso é normal. Mas a ideia é que você consiga trabalhar esse nervosismo e que isso não atrapalhe você de conseguir transparecer tudo que você tem de melhor, o seu potencial como competidor e o potencial da sua equipe. Então qual é a minha dica? É vocês tentarem se acalmar na sala, um com o outro. Uma coisa que a gente fazia muito, por exemplo, na equipe, quando um dos nossos integrantes estava muito ansioso ou estava muito nervoso, a gente colocava a mão no ombro dessa pessoa para que ela se acalmasse. E também lembrasse que ela não está sozinha ali na avaliação, que ela tem uma equipe, então ela pode confiar na gente, ela pode confiar nos outros. E isso traz uma tranquilidade. O que acontece é que muitas vezes a gente fica nervoso porque a gente pensa que está sozinho, a gente está fazendo tudo sozinho. Mas a verdade é que a gente faz tudo em grupo, em equipe. Então isso muitas vezes te traz uma tranquilidade. Então fica calmo, relaxa, aproveita a competição, aproveita a avaliação, fica realmente alegre, aproveita o torneio e guarda essas experiências, guarda essas conquistas que vocês alcançarem durante a competição, ok? E aí, essa é a rúbrica do Corvellius. Espero que eu tenha sido bem claro. Qualquer dúvida pode deixar aqui no chat, que no final dessa live eu vou falar todos os detalhes, vou tirar essas dúvidas. Mas o que eu tentei falar aqui? Eu tentei te dar exemplos práticos da minha vida, do meu período como competidor, para que você consiga se inspirar e utilizar isso também para as suas competições. Você viu que eu contei histórias assim, sem roteiro,
sem roteiro, sem um texto preparado. Eu fui falando o que eu sentia e o que aconteceu comigo. Então, na avaliação do Corvellius, o objetivo é você contar essas histórias, você contar as suas experiências. Então, cara, ninguém tem mais domínio sobre a sua história, sobre as suas experiências do que você. Então, não existe script no mundo, não existe roteiro no mundo que vai conseguir ser melhor do que você simplesmente falar o que você está sentindo e ser completamente honesto e contar as suas histórias. Então, aqui, em cada valor, eu contei uma história diferente. Para você ver que pode parecer brisa, mas eu não sei se eu tenho algum impacto, se a minha equipe realmente aplicou algo para melhorar o mundo. Às vezes é complicado realmente perceber isso. Mas, cara, eu posso te garantir que muito provavelmente você tem alguma história de impacto, alguma história que você possa extrair e falar para os juízes. Qual o detalhe? Às vezes, muitas coisas que a gente faz são coisas muito intuitivas, muito internas e que a gente não consegue perceber. Por exemplo, eu estou agora mexendo a minha mão. Como é que eu consigo falar que eu estou mexendo minha mão? Como é que eu consigo explicar isso? Cara, eu honestamente não sei. Tipo, eu simplesmente mexo a mão. Depois de um tempo eu posso pensar, eu mando sinapses ali para minhas articulações, meus neurônios mandam lá e aí mexem a minha mão. Aí eu dei uma explicação um pouco mais técnica, mas pode ser que eu demore para desenvolver essa explicação. Então o que acontece? O Corvellius, essas histórias, você tem que refletir, você tem que pensar junto com a sua equipe, pensar junto internamente quais foram as suas experiências, quais foram as suas histórias e quais histórias você tem para cada valor. Então pode dar um trabalho você realmente extrair e perceber, cara, eu realmente tenho isso. Porque às vezes você faz isso de uma forma muito intuitiva e não acaba percebendo. Mas se vocês conversarem, vocês fazerem uma roda de conversa, tentar debater quais aspectos vocês aplicaram desses valores, muito provavelmente vocês vão encontrar histórias entre vocês que demonstram cada um desses aspectos. Então essa é a minha dica. Contem as suas histórias, falem a verdade, sejam verdadeiros e digam o que vocês estão pensando ali na hora para o juiz. Não tem nada que vai alegrar mais eles, que vai demonstrar mais os valores do que vocês falarem, o que vocês estão sentindo e como é que vocês aplicarem esses valores durante a competição e fora dela, ok?